Olá, seja bem-vindo ao canal Conectados com Deus. Nesta série do programa Segredos Revelados, o livro de Daniel está sendo analisado em todo o seu conteúdo profético e histórico. Estudamos os 7 primeiros capítulos e a partir de agora analisaremos o 8º capítulo deste revelador livro profético. Acompanhe-me na leitura dos seguintes versos. No 3º ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão impressionante, a segunda que me ocorreu. E nessa minha visão parecia que eu estava na cidadela de Sushan, Suzã em hebraico, situado na província de Elam. Na visão eu caminhava nas proximidades do canal de Ulai. Então levantei o olhar e avistei diante de mim, em pé junto ao rio, um carneiro com 2 chifres. Os 2 chifres eram longos, mas um era mais comprido que o outro. Entretanto, o mais longo começou a se desenvolver algum tempo depois do outro. Fiquei observando o carneiro enquanto ele avançava para o ocidente, a oeste, depois para o norte e para o sul. Notei que nenhum outro animal conseguia resistir-lhe e que ninguém era capaz de livrar do seu poder. Ele, no entanto, podia fazer tudo o que desejava e cada dia ficava maior e mais forte. Daniel capítulo 8, versículos 1 a 4. O rio Ulai tinha um canal com 300 metros de largura que fluía próximo à cidade de Suzã. Mas em que momento histórico estamos ao ler este capítulo? O 3º ano de Belsazar, rei da Babilônia, era o ano 551 a.C., 2 anos após a visão do capítulo anterior, o capítulo 7. Haviam passado 55 anos após o início do cativeiro babilônico, iniciado em 606 a.C. O profeta Daniel viu junto ao rio Ulai um carneiro com 2 chifres, um chifre maior do que o outro, que avançava em direção ao ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente. A narrativa prossegue. Enquanto eu fiquei refletindo sobre isso, de repente um bode, com um longo chifre entre os olhos, veio do ocidente do oeste, percorrendo toda a face da terra, mas sem tocar no chão. Ele se voltou na direção do carneiro, que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto observado em pé, parado diante do rio, e avançou contra ele com grande furor e violência. Eu o vi atacando furiosamente o carneiro, atingi-lo com muita força e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não conseguiu reunir forças para resistir-lhe, e o bode jogou por terra e o pisoteou. Também não havia quem pudesse livrar o carneiro do poder e da cólera do bode. E o bode se desenvolveu muito e cresceu forte. Contudo, no auge da sua força, o seu grande chifre frontal foi quebrado, e no seu lugar lhe nasceram outros 4 chifres, também muito grandes na direção dos 4 ventos da terra, isto é, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Daniel capítulo 8, versículos 5 a 8. Há uma súbita mudança na visão. O carneiro visto no início da visão foi abatido furiosamente por um bode extremamente veloz e violento. No apogeu de seu desenvolvimento, o bode com o chifre notável entre os olhos sofreu uma mudança impressionante. O chifre frontal foi quebrado e em seu lugar surgiram 4 chifres que cresceram em direções diferentes e diversas, norte, sul, leste e oeste. Vejamos os próximos acontecimentos descritos nesta profecia e nesta visão. E ocorreu que brotou-lhe também um pequeno chifre de um dos grandes chifres, e este cresceu muito para as regiões ao sul, para o oriente e também para a direção de Tesbe, a terra magnífica, Israel. Cresceu assustadoramente, alcançou o exército dos céus e conseguiu atirar na terra algumas das estrelas desse exército e as pisoteou. E ele tornava-se cada vez mais forte e maior, até desafiar o comandante desse exército, quando suprimiu o sacrifício diário do holocausto oferecido ao príncipe e destruiu a todo o santuário e o seu templo. Todas as honrarias foram prestadas a esse grande chifre. O próprio exército lhe foi entregue, juntamente com o holocausto diário, por causa do seu poder e da vitória de sua rebelião. O chifre tinha sucesso em tudo que empreendia, e a verdade e o direito foram lançados por terra. Então ocorreu que eu vi um kadosh, ser angelical,
que indagava a outro santo: até quando durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando estará suspensa a verdadeira cerimônia do sacrifício diário e a rebelião abominável? E a devastadora prevalecerá? Até quando o templo ficará danificado, o exército do céu deverá se submeter ao poder do chifre e ambos serão pisoteados? Então ouvi a resposta: todos esses eventos passarão em 2.300 tardes e manhãs. E então o Kodesh, santuário, será reconsagrado. Lemos Daniel capítulo 8, versículos 9 a 14. Em Daniel capítulo 8 encontramos duas visões. A primeira recebida pelo profeta foi a de um carneiro e um bode. A segunda foi a das 2.300 tardes e manhãs. Duas visões com eventos distintos. A primeira visão recebida por Daniel no capítulo 8, a partir do versículo 1, fala de 3 reinos universais que foram interpretados por seres celestiais. Vejam só. Enquanto eu, Daniel, contemplava atentamente a visão que me fora dada e procurava compreendê-la, diante de mim surgiu alguém semelhante a um guerreiro, e ouvi a voz de um ser humano que vinha na direção do rio Lai e bradou: Gabriel, revelai a este homem o significado da visão. Assim que ele se aproximou de onde eu estava, fiquei apavorado e caí prostrado com o rosto rente ao chão. Mas ele me acudiu e explicou-me: entendei, ó filho do homem, eis que esta visão se refere aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, eu, com o rosto em terra, fiquei atordoado em êxtase. Então ele tocou em mim e me ergueu, e em seguida me disse: eu te revelarei o que acontecerá nos últimos tempos da ira, porquanto todos esses acontecimentos pertencem ao tempo determinado do fim. Sendo assim, os 2 longos chifres que viste cresceram na fronte do carneiro representam os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo significa o rei da Grécia, e o grande chifre que lhe nasceu entre os olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que se levantaram no lugar do que foi quebrado referem-se aos 4 reinos que brotarão da mesma nação, mas não com o mesmo poder dele. Daniel capítulo 8, versículos 15 a 22. Daniel foi novamente transportado para o futuro por meio de uma visão. A liderança mundial de 2 poderes, medos, persas e os gregos. Mas o que representavam esses 2 animais? Qual o significado do carneiro e do bode? A explicação foi registrada pelo próprio profeta em seu livro. A visão do bode e do carneiro lhe foram explicadas pelo anjo Gabriel. Nós acabamos de ler que o carneiro com 2 chifres simbolizava a colisão dos reinos da Média e da Pérsia, sendo os persas representados pelo chifre maior e os medos pelo chifre menor. O bode com o chifre notável que feriu o carneiro representava o reinado de Alexandre o Grande, rei da Grécia. Alexandre teve um filho com Roxana, que se chamava Alexandre Egus, ou Alexandre Bode. Impressionante providência. Vamos à leitura do capítulo 8, agora os versículos 23 e 24. Por favor, me acompanhe, cara internauta. Então, no final do império deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado a seu extremo, um rei de semblante violento e cruel, mestre em astúcias e capaz de discernir enigmas e mistérios, se levantará. Ele se tornará muito poderoso, todavia sua majestade não virá de si mesmo. Destruirá terrivelmente e sem piedade e terá êxito em todas as suas pelejas. Derrotará homens poderosos e exterminará o povo santo. Acabamos de ler Daniel capítulo 8, os versículos 23 e 24. Conforme os capítulos 2 e 7, agora o capítulo 8 relembra a história universal contada de maneira antecipada pela palavra profética. Após os domínios dos medos, persas e gregos, surge Roma em suas 2 fases, pagã e papal, governando o mundo sem piedade, exterminando o povo santo. Foi nesse período que Jesus morreu em Jerusalém. A descrição do Império Romano prossegue em riqueza de detalhes a partir agora do versículo 25. Obstinado pelo sucesso, ele enganará a muitos e de todas as formas, com extrema arrogância, se sentirá o maior de todos os homens. Destruirá uma multidão de pessoas que nele confiaram para viver em paz e ousará se insurgir contra o príncipe dos príncipes. Contudo, ele será derrotado, mas sem intervenção de mão humana. Daniel 8, verso 25. Em que época e sob que poder Jesus foi crucificado?
Segundo os registros históricos, a cruz foi idealizada pelos caldeus e depois adotada como instrumento de tortura pelos romanos. Para os romanos, era a representação máxima da tortura, da dor e da angústia. Varus, general romano, no ano 4 a.C., crucificou 2.000 de seus compatriotas. No ano 70, Tito, outro general romano que liderou a invasão e a destruição de Jerusalém, crucificou tantos fugitivos da cidade que não se podia encontrar espaço para as cruzes e nem cruzes para os corpos. Foi em Jerusalém, o centro das nações, o Monte da Palestina, que Jesus morreu em resgate de toda a humanidade. O príncipe dos príncipes foi morto pelos romanos pagãos. Na fase de Roma papal, a verdade foi lançada por terra e o povo santo perseguido e martirizado durante a Idade Média. Daniel foi novamente informado em visão sobre os 3 últimos impérios, Medo-Persa, Grécia e Roma. A primeira visão estava totalmente decifrada. Leamos agora os próximos versículos. E finalmente, quanto à visão das tardes e das manhãs que te foi comunicada, eis que é de fato verdadeira. Tu, porém, sela a visão, guarda o segredo por ora, porquanto tudo isso se refere ao futuro distante. Eu, Daniel, fiquei vários dias exausto, abatido e doente. Depois me senti melhor e comecei a tratar dos negócios do governo, mas continuei muito preocupado com a visão, porquanto não conseguia compreender o seu significado. Daniel capítulo 8, versículos 26 e 27. Você pode perceber, internauta, que a segunda visão ainda permanece um segredo ainda não revelado. Por que Deus usou animais domésticos para representar medos, persas e os gregos, e não animais selvagens, como fez nas visões anteriores do capítulo 7? Porque, naquele momento, Deus desejava voltar a mente do profeta Daniel para o serviço do santuário. Perceba como Daniel sabia conciliar o trabalho e sua vida espiritual. Mesmo tratando dos negócios do rei, ele não deixou de estudar a palavra e de se preocupar com o sentido da visão. Daniel recebeu grandes revelações proféticas porque estudava e orava. Podemos ter a mesma revelação caso façamos o mesmo. Vamos agora às conclusões finais do capítulo 8. Primeira, Deus enviou 2 visões ao profeta Daniel que foram registradas no capítulo 8 de seu livro. Daniel entendeu apenas a primeira visão, a do carneiro e do bode, símbolos dos reinos, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Daniel estava espantado acerca da visão. A continuação desta importante profecia prossegue no capítulo 9 do livro de Daniel. Não perca o nosso próximo estudo, onde continuaremos desvendando os segredos revelados do livro do profeta Daniel. Até o nosso próximo programa e que Deus os abençoe ricamente.